Informações do Santos Futebol Clube. Chegou a hora, como diria o Edson Gonçalves e toda a torcida santista que em peso ouve a Rádio Bandeirantes, principalmente na Baixada Santista. Meu querido Gustavo Soler, uma ótima tarde ao senhor. A pergunta que não quer calar. Até que enfim, foi apresentado o homem, foi oficializado ou ainda não segue essa tensão para a apresentação do nosso querido Ricardo Goulart? Ô, Herrero, você tá muito apressado. Calma, pelo amor de boa Deus. Boa tarde, terça-feira. Deixa o homem trabalhar, né? Prainha. Mas, agora falando sério, o Ricardo Goulart já teve os seus exames médicos aprovados pelo Departamento Santista e a expectativa é que hoje possa aparecer, né, nas redes sociais do Santos, aquela canetinha, aquele papelzinho. Então o anúncio do Ricardo Goulart pode acontecer ainda hoje, depois desse ok do Departamento Médico do Santos. Ele já conseguiu entregar essa documentação, agora só falta ele entregar o contrato assinado. Já está tudo certo, hoje deve acontecer esse anúncio oficial, no máximo até amanhã, mas o Ricardo Goulart já teve esse passo importante, que foi a aprovação dos exames médicos dele. Já está tudo certo com o Ricardo Goulart, então nas próximas horas ou no máximo até amanhã ele vai ser oficializado como camisa 10 do Santos por 2 temporadas, Herrero. E aí tem aquela questão, se você quer sorrir, renova com o Patati. Ontem os nossos companheiros do Diário do Peixe trouxeram a informação de que o Santos já iniciou as conversas com o staff do jogador de 18 anos de idade, Wesley Patati, destaque na Copa São Paulo, e o jogador que teve uma oferta de 5 anos de contrato, seu staff conversou ali com o Santos, diminuíram para 3 anos, e ele deve também acertar a sua renovação contratual antes até do término da Copa São Paulo. Então ainda nesse mês de janeiro o Santos vive a expectativa de renovar por mais 3 anos com Wesley Patati, jogador que já tem passagem pelas divisões de base também da seleção brasileira. Então essas as 2 boas notícias do Alvinegro Praiano, que também monitora a situação do lateral esquerdo René, jogador do Flamengo, reserva imediato do Felipe Luiz, depois da saída do Moraes do time do Santos. O Fábio Carille quer um lateral esquerdo ou para ser o titular ou para ser o reserva do Felipe Jonathan, caso o Jonathan volte para a lateral esquerda, e o René, pela experiência dele, é um jogador cotado então para vestir a camisa do Santos. O próprio staff do jogador vê com bons olhos esta negociação, já que o René poderia ter mais oportunidades no Santos do que ele vem tendo no Flamengo. Quanto a Maicon, pergunta que chega aqui do Flávio, de São Paulo, aqui da capital paulista. O Santos quer o God of Zaga, meu querido Soler? Olha, o Santos apenas monitora a situação, mandou aquele zap. E aí, para o staff do Maicon, ele tem ainda o contrato vigente com o Cruzeiro, o Cruzeiro tenta a diminuição salarial dele, né? Lembrando que o acordo foi feito pelo Alexandre Matos, porque teriam ali algumas empresas que auxiliariam o Cruzeiro no pagamento dos salários dos jogadores, né? O Vanderlei Luxemburgo estava na mediação dessa situação, então o Cruzeiro teria como pagar o salário do Maicon. Como o Vanderlei saiu, como o Alexandre Matos também deixou o clube antes mesmo de assumir, o Ronaldo está fazendo aquela limpa, e hoje, para o orçamento do Cruzeiro, o salário do Maicon não é compatível. Então, os diretores do Cruzeiro, né, o Paulo André e todo o staff cruzeirense, tentam a redução salarial do Maicon. Se ele aceitar, segue no Cruzeiro. Se ele não aceitar, ele pode ter a rescisão contratual, e aí o Santos pode fazer uma investida. Mas neste momento, o Santos apenas analisa à distância a situação do zagueiro Maicon, que já foi o God of Zaga. Depois do Borja, acho que perdeu essa moral, né?